Vamos dar início à coletiva do governador Flávio Dino sobre as ações de coronavírus no Maranhão. Governador, por favor. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando, especialmente os profissionais da imprensa. Quero também cumprimentar todos os internautas que estão ao vivo assistindo essa apresentação acerca do quadro atual e dos cenários futuros acerca do coronavírus no Maranhão. Inicialmente, atualização sobre números. Nós tivemos a confirmação de mais de 19 casos, portanto, no Maranhão, temos nesse momento 292 casos confirmados. 292 casos confirmados, sendo que esses 19 casos novos são todos em São Luís, de modo que nós aumentamos a concentração já existente em casos na ilha de São Luís, superior nesse momento a 90%, chegando a 95%. Tivemos também mais um óbito, infelizmente, chegamos, portanto, a 13 óbitos. Lamento muito todas essas ocorrências e faço questão de sublinhar as minhas condolências às famílias e transmitir o pesar, a dor que sinto todas as vezes em que, infelizmente, maranhenses e brasileiros têm perdido a vida para esta terrível pandemia. Nós, com esses 292 casos e 13 óbitos, continuamos abaixo da média brasileira. Se houvesse um acompanhamento no Maranhão da curva nacional, nós teríamos nesse momento aproximadamente 600 casos, de modo que posso afirmar a todos e todas que as medidas preventivas estão valendo a pena, uma vez que nós conseguimos manter, ainda que no cenário de curva ascendente, praticamente no mundo inteiro e no Brasil, também no Maranhão, claro, mas um quadro menos difícil do que teríamos se não houvesse as medidas preventivas. Por isso, reitero o acerto da manutenção das medidas de prudência que adotamos nesse período. Em relação aos cenários futuros, faço questão de destacar que todas as medidas são definidas, evidentemente, em última análise, sob a minha responsabilidade e com a minha assinatura, uma vez que não me eximo do dever de cuidar do destino do Maranhão, mas o faço mediante troca de informações com várias instâncias. Evidentemente, as instâncias mais próximas a mim, ou seja, os secretários de Estado, mas tenho, nesse momento, já constituído há algumas semanas, duas instâncias técnicas, dois conselhos colegiados técnicos, que têm me assessorado na adoção dos rumos sobre o coronavírus no Maranhão. Temos um conselho científico no nosso estado e quero agradecer aos médicos Rodrigo Lopes, Gisele Bowman, Conceição Pedroso, Edilson Medeiros Júnior e Marcos Pacheco. Esses 5 profissionais, todos médicos, integram o Comitê Científico do Maranhão, com o qual me reúno para definir as medidas que estamos adotando. E cabe ao Dr. Marcos Pacheco também a representação do Maranhão no Conselho Científico, do Comitê Científico do Nordeste. Cada estado do Nordeste, os 9 estados do Nordeste, tem um representante. E o Dr. Marcos Pacheco representa o Maranhão. Portanto, é a partir do debate no Comitê Científico do Nordeste, no Comitê Científico do Maranhão, que nós definimos as providências que estamos adotando dia a dia. O Comitê Científico Maranhense é coordenado pelos secretários Carlos Lula e pela secretária Carla Trindade. Eles, portanto, junto comigo, têm feito a coordenação desse trabalho cotidiano no que se refere ao debate técnico e científico. Quais são as novas medidas que nós decidimos? Em primeiro lugar,
há um falso debate sobre cloroquina. O que nós temos sublinhado é que esse não é um debate político, essa é uma questão técnica. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos é estimular a automedicação, a medicação irresponsável. A cloroquina integra os protocolos de cuidado com os pacientes de coronavírus no Maranhão, por decisão médica. Não é uma autoridade política que decide tal ou qual tratamento, e sim o médico que tem a formação profissional para isso. Há muitas semanas, desde que começaram os casos de coronavírus no Maranhão, especialmente em São Luís, a cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados, sempre a critério dos profissionais de saúde. Hidroxicloroquina, portanto, há muitas semanas é utilizado no Maranhão e vai continuar a ser utilizado sempre a critério médico, independentemente de questões políticas nacionais. O que nós estamos fazendo é utilizando a terapêutica disponível, toda ela disponível, e ao mesmo tempo acompanhando as pesquisas que são feitas em nível mundial. Afirmo a todos que tudo aquilo que estiver disponível como indicado para cuidar da saúde da população do Maranhão será usado, tem sido usado e vai continuar a ser usado, porém não de modo indiscriminado ou sem respeitar a prescrição médica. Os médicos definem o tratamento no nosso estado e têm usado a cloroquina. Em relação à temática do distanciamento social, como já sublinhei, é muito importante a manutenção do distanciamento social. Nós estamos acompanhando as diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Nesta semana vamos fazer integrar nos nossos atos normativos a situação dos bancos. Inicialmente, nós mantivemos os bancos sob exclusiva autoridade federal, uma vez que os bancos são regulados pelo Banco Central. Mandei um ofício formal ao presidente do Banco Central, pedindo a ele atenção com a situação da aglomeração populacional nas agências bancárias. Lamentavelmente não houve nenhuma providência. E agora, em face da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, que reafirmou a autoridade dos estados e municípios para apresentarem, editarem atos normativos em proteção à saúde pública, estou incluindo no próximo decreto normas para os bancos. Queremos todas as agências bancárias abertas, porque consideramos que são serviços essenciais. Porém, é preciso que as instituições financeiras assumam as suas responsabilidades de organizar o serviço bancário. Portanto, nós vamos prever regras acerca de filas, atendimento, e quero sublinhar a importância também da colaboração de todos os cidadãos e as cidadãs. Teremos agora pagamento de benefícios, de Bolsa Família. Conseguimos conquistar, graças à vontade dos deputados federais e senadores, a renda básica ou auxílio emergencial, que vai também começar a ser pago. E é muito importante que, além dos bancos serem cobrados e fiscalizados, como serão doravante, por decisão minha, haja também a colaboração de todos vocês, que evitem aglomerações, distância de 2 metros entre um cliente e outro. Não há nenhuma dificuldade em fazer isso, minha gente. Basta que você dê 2 passos atrás e o seguinte também faça a mesma coisa. Nós estamos vendo isso em alguns locais e peço respeitosamente a todos os cidadãos e cidadãs do Maranhão, quando se dirigirem a agências bancárias, terão essa orientação, haverá a fiscalização da vigilância epidemiológica do governo do estado, porém, é muito importante que todo mundo siga esse procedimento em defesa da sua própria saúde, da sua integridade, da sua vida. Em relação ao comércio, tendo em vista a alta concentração de casos na ilha de São Luís
está decidida já a prorrogação das regras atinentes ao comércio na ilha de São Luís. Em relação a outras regiões do estado, no sábado irei editar a norma. Nós estamos estudando, junto com o Comitê Científico, o Boletim Epidemiológico número 7 do Ministério da Saúde, que preconiza uma espécie de regionalização das medidas restritivas. Nós estamos fazendo estudo em relação aos casos existentes em cada região, em cada município, para nós podermos, a partir daí, no próximo decreto que será editado no sábado, definirmos as regras atinentes ao comércio nas outras regiões, em que até lá não haja a multiplicação de casos. Como tenho frisado, nosso desejo é a retomada plena das atividades econômicas e profissionais e empresariais o mais rápido possível. Tenho dito isso há várias semanas, mas precisamos fazer isso de modo organizado, para evitar um crescimento descontrolado, como nós estamos vendo, inclusive, já em outros estados do Brasil. E nós não queremos isto no Maranhão, de modo que no sábado vou fixar as novas regras para comércio e serviços profissionais. Porém, desde logo já comunico que, em face do grande crescimento de casos na ilha de São Luís, nós vamos manter o regime restritivo hoje existente na nossa capital e municípios que integram a ilha de São Luís. Informo finalmente que nós tivemos algumas conquistas estruturais importantes nesta semana. Em primeiro lugar, nós tivemos a entrega, a inauguração e a disponibilidade de novos leitos na cidade de Timon, no leste do estado, onde nós já temos casos identificados. Lembro que Timon é uma cidade praticamente geminada, conjugada com a cidade de Teresina, capital do vizinho estado do Piauí. Por isso, nós temos uma atenção e congrega, evidentemente, toda uma região ao seu redor. Tivemos a inauguração de 23 leitos na cidade de Timon, sendo leitos de UTI e também leitos de enfermaria. Do mesmo modo, na cidade de Imperatriz, onde nós tivemos um pequeno crescimento de casos, nós chegamos a 5 casos na cidade de Imperatriz, portanto, demanda muita atenção, porque nós sabemos que 5 casos podem significar 50, 100 pessoas infectadas, e por isso nós estamos reforçando o trabalho na região tocantina. Decidi que nós vamos alocar imediatamente, no prazo de mais ou menos 10 dias, uma ala do novo Hospital dos Servidores, que fica atrás do Hospital Carlos Macieira em São Luís, também para atendimento de coronavírus. Estamos finalizando a obra em um dos andares, para que nós possamos lá colocar leitos também para casos de coronavírus, preparando, portanto, ainda mais a estrutura de São Luís para uma eventual disparada de casos. A Prefeitura de São Luís também informou nesta semana que já disponibilizou leitos do Hospital da Mulher, na área Itaquibacana, de modo que nós também estamos com essa oferta da Prefeitura de São Luís, que é muito importante nesse momento. São 40 leitos que a Prefeitura de São Luís está disponibilizando lá no Hospital da Mulher, exclusivos para coronavírus, e haverá a destinação também de pacientes, de modo que em São Luís hoje nós temos uma taxa de ocupação de leitos ainda bem tranquila, mas nós não paramos de investir, porque nós, infelizmente, estamos vendo um crescimento muito acentuado dos casos de coronavírus. Nós estamos com uma carga de respiradores comprados na China que estão sendo transportados. Nós tivemos já a frustração de algumas operações de compra por fatores referentes ao comércio mundial. Nós estamos fazendo uma nova tentativa de 2 compras, uma direta do governo do Maranhão em parceria com empresas privadas, cujos nomes serão revelados posteriormente, assim que os respiradores efetivamente forem entregues ao governo do estado. A previsão é que são 180 respiradores, e nós temos também uma outra compra no âmbito do consórcio Nordeste sendo efetuada, já que a primeira, infelizmente, foi frustrada em razão de problemas, de obstáculos do comércio mundial, como todos estão acompanhando. Esses 180 novos respiradores irão equipar leitos em várias regiões do Maranhão,
sempre levando em conta os casos existentes e a oferta hospitalar disponível, de modo que eles serão descentralizados de acordo com a evolução. Nós temos, como disse, praticamente 95% dos casos na ilha de São Luís, mas nós já temos um crescimento, a presença do coronavírus em várias regiões do estado. Essa é uma tendência mundial. De fato, começa a apresentação da pandemia nas grandes cidades, pela sua característica, e depois há um fenômeno de migração para cidades médias e pequenas. Nós estamos exatamente nesse processo no Brasil inteiro, não só no Maranhão, de modo que estamos acompanhando para garantir que haja essa oferta mais robusta de equipamentos hospitalares em São Luís, nesse momento, porque há 95% dos casos, porém, ao mesmo tempo, como exemplifiquei com Timon, com Imperatriz e outras cidades, nós estamos também adquirindo novos equipamentos para garantir essa descentralização e, com isso, na eventualidade de crescimento de coronavírus em outras regiões, nós também tenhamos a disponibilidade de leitos hospitalares. Portanto, no próximo sábado irei editar o decreto referente à atividade comercial de serviços, e os serviços bancários estarão incluídos nesse novo decreto. São essas novas medidas que eu gostaria de sublinhar, observando sempre toda a responsabilidade que a nossa rede de saúde estadual tem tido, visando garantir a ampliação e funcionamento eficiente dos serviços para prevenir perda de vidas e lesões irreparáveis para a população do Maranhão, enfatizando sempre a necessidade da consciência cívica e cidadã, uma vez que não é possível ao governo do estado sozinho garantir a educação sanitária necessária para que nós possamos vencer esta batalha. A esse propósito, quero agradecer muito enfaticamente à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Federação dos Municípios e à entidade da advocacia, a OAB, que subscreveram juntos um documento de apoio às medidas sanitárias adotadas pelo governo do estado. Era isso, muito obrigado. Governador, vamos dar início agora às perguntas. Nós temos 7 repórteres aqui que já se inscreveram. A primeira pergunta é do repórter Sidney Pereira, da TV Mirante. Eu gostaria, por favor, que o governador comentasse a curva de contágio. Ela está dentro do previsto? Sugere ainda mais restrições? Nós temos, como disse, uma curva de contágio ascendente, como nós prevíamos e temos enfatizado em sucessivas entrevistas. É uma tendência mundial ainda, estamos vendo o caso dos Estados Unidos, com muita dramaticidade. É a tendência brasileira, é a tendência do Maranhão ainda, de modo que nós estamos preparados para um cenário de muito em breve, infelizmente, alcançarmos 1000 casos. Nós estamos nesse momento, como mencionei no início, com 292, mas no cenário de evolução muito rápida, de modo que o nosso esforço de investimentos é para um cenário de 1000 casos, o que pode significar até 200 leitos de UTI ocupados simultaneamente, de modo que nós estamos nos empenhando para garantir, junto com o governo, junto também com as outras instituições, leitos de UTI, respiradores para dar conta dessa demanda, uma vez que há diferença entre os níveis de gravidade de cada um desses casos e prevenir, obviamente, a ocorrência de mortes. A projeção é que nesse momento, seguida a média brasileira, nós teríamos 600 casos confirmados. Nós temos 292, portanto temos uma curva ascendente, vai continuar a ser ascendente pelas próximas semanas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Não sabemos ainda a velocidade, depende muito da colaboração de todos e por isso mesmo, em razão dessa ascensão, é que nós estamos mantendo um cenário de restrições. Claro que, como disse, seguindo a nova diretriz do Ministério da Saúde, que foi editada no dia 6 de abril, portanto há poucos dias, o Boletim Epidemiológico número 7, discutindo alguma possibilidade de regionalização, mas sem dúvida mantendo o sistema de restrições sanitárias, porque são imprescindíveis para salvar a vida das pessoas. A segunda pergunta é do repórter João Anderson Birino, da TV Cidade. Quais as condições o governo espera para a retomada do funcionamento das atividades do comércio e indústria? Existe um plano de reorganização de rotinas para as empresas para evitar aglomerações?
mas também impedir que elas parem totalmente por muito tempo? Nós precisamos sim fazer essa retomada, porque mesmo em termos científicos, técnicos, não podemos imaginar que vamos manter a sociedade paralisada por meses a fio. Esse cenário não existe, seria inclusive errado tecnicamente e também, obviamente, insustentável do ponto de vista econômico e social. Por isso nós estamos acompanhando a diretriz do Ministério da Saúde. Fizemos um sistema no Maranhão de restrições moderadas. Nós não fizemos o chamado lockdown, ou seja, um bloqueio total. Não houve toque de recolher no Maranhão. Não houve bloqueio de cidades. A não ser temporariamente, nós estamos experimentando isto na ilha de São Luís nesse período da Semana Santa, porque se houver um crescimento acelerado e descontrolado na ilha, nós temos inclusive esse instrumento para lançar mão. Não desejamos, mas se for necessário, faremos. O nosso desejo, portanto, é manter a graduação hoje existente, ou seja, restrições, mas restrições moderadas. Em São Luís, não há dúvida que nós vamos manter ainda por mais uma semana essas restrições. Estamos analisando a regionalização proposta pelo Ministério da Saúde, sempre com esse intuito de retomada das atividades profissionais, comerciais, econômicas. Nós mantivemos os setores essenciais funcionando, inclusive as indústrias estão liberadas para funcionar. Agora, sempre, em todos os casos, serviços essenciais, não essenciais, as liberações que faremos, como já disse, não será um liberou geral, ou seja, haverá regras sanitárias a cumprir, máscaras, distanciamento entre os clientes de no mínimo 2 metros, higienização, algumas regras sanitárias que já constam dos decretos que editei e que vou reiterar nesse decreto que será editado no sábado. O repórter Lucas Vieira, do G1 Maranhão, contextualiza. Ontem, o Ministério da Saúde chamou a atenção para a disparada de casos no Amazonas e alertou para a possibilidade de um colapso no sistema de saúde de lá. Como está o status do Maranhão em relação à capacidade de atendimento atualmente? Perto do limite ou não? Até como alerta para a população, em quais circunstâncias o sistema de saúde do Maranhão poderia entrar em colapso? Nós temos hoje, como disse, tranquilidade em relação à oferta de leitos. Nós temos uma concentração de casos em São Luís e por isso mesmo, como prevíamos isto, a maior parte dos investimentos foram feitos em São Luís. Faço questão de dizer isso porque há algumas semanas ou meses atrás houve inclusive críticas de pessoas que diziam muito investimento em São Luís. Os fatos estão mostrando que nós tínhamos razão. Nós temos 95% dos casos na ilha de São Luís e por isso mesmo, com inteligência, nós ampliamos os leitos proporcionalmente na ilha de São Luís. Mas estamos cuidando de todas as regiões de acordo com a presença dos casos. Então, nós estamos observando todos os dias os novos casos e fazendo os investimentos necessários. Nós temos uma oferta muito tranquila hoje, ou seja, nós temos ampla disponibilidade de leitos em várias regiões do Maranhão, nos nossos hospitais regionais e macro-regionais, e também na ilha de São Luís. Agora é preciso etiqueta sanitária, educação sanitária, manutenção das medidas de prudência, das medidas restritivas, exatamente para evitar o colapso. Nós já estamos vendo, não é só o estado do Amazonas, vários estados brasileiros precisando, por exemplo, fazer hospitais improvisados, tendas, em estádios de futebol, por exemplo, exatamente porque eles não têm oferta suficiente. Nós temos, graças a Deus, nesse momento, e continuamos a fazer obras. Como disse, nós estamos continuando o processo de obras para que não haja nenhum sobressalto em relação a isso. Como disse, nós estamos preparando a nossa rede para 1000 casos simultâneos. Portanto, é um cenário que nós estamos prevendo que vamos alcançar nas próximas semanas. Nós temos condições de atender. Se nós continuarmos a essa trajetória de evolução rápida no cenário nacional e também maranhense, nós vamos continuar a ampliar leitos. Nós temos espaço físico disponível e por isso essa compra de novos respiradores é fundamental, porque os respiradores que nós estamos comprando, já na verdade há várias semanas, há uma dificuldade de entrega. Na próxima entrevista eu vou descrever, se Deus quiser, a cooperação consumada, toda a complexidade do transporte
desses respiradores da China para o Maranhão. Nós estamos começamos na verdade hoje, o transporte do fabricante até o aeroporto, onde ele será embarcado num avião de uma empresa privada que vai, se Deus quiser, garantir a entrega nos próximos dias no Maranhão. Então, esses respiradores, a chegada deles nos dá ainda mais garantia de a gente evitar um colapso na rede sanitária, na rede de saúde do Maranhão. Governador, a quarta pergunta é do repórter Eduardo Bueno, da TV Difusora. O governador pretende ampliar para a região de Imperatriz, Caxias e Timon o decreto que proíbe entrada e saída de ônibus intermunicipais? Não há esse cenário no momento, uma vez que nós temos ainda muito controle de casos nessas cidades, de modo que nós fizemos esse controle intermunicipal apenas na ilha de São Luís, exatamente para evitar o alastramento do vírus em outras regiões do Maranhão. Agradeço a colaboração de todos que têm compreendido a importância dessa medida preventiva. Até segunda noite esse regime estará valendo. E nós mantivemos até o dia 26 a restrição para ônibus interestadual. Neste caso, a compreensão tem sido menor. Nós estamos vendo, inclusive, empresas forçando que centenas ou milhares de pessoas, sem nenhum controle, entrem no Maranhão. E isso realmente é algo errado, do ponto de vista sanitário. Nós estamos, com a atuação da polícia e da vigilância, impedindo isto, para que haja um controle, exatamente porque nós não queremos que essa proliferação ocorra em todas as cidades do Maranhão, porque aí sim nós teríamos um cenário, infelizmente, de caos, e por isso nós precisamos ter todas essas medidas de controle como temos adotado. Governador, a quinta pergunta é do repórter Saulo do Ailib, da TV Guará. Estão sendo realizadas contraprovas nos casos de óbitos pela Covid-19 no Maranhão? Sim, nós estamos fazendo um sistema de controle que é baseado em duas instituições, o LACEN, o Laboratório Central do Maranhão, e também o Instituto Everton Chagas, do Governo Federal, que fica situado em Belém, de modo que nós estamos com esses 13 casos confirmados, há outros em investigação, em apuração, para que nós tenhamos sempre um diagnóstico mais preciso quanto possível das ocorrências. Lembrando que nós temos também os hospitais privados, uma parte desses 13 óbitos ocorreram em hospitais privados e que seguem o protocolo determinado pela vigilância epidemiológica, porém eles que controlam o fluxo dos seus pacientes. Então nós estamos também acompanhando esses casos. Esses 13 óbitos abrangem rede pública e rede privada. Governador, a sexta pergunta vem da repórter Daniela Bandeira, da TV Bandeirantes. As medidas restritivas foram estendidas, mas como ficaram as ações de assistência social, como a entrega de cestas básicas? Que ações são estas do governo do Maranhão? Nós estamos fazendo a divulgação da renda básica, do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e vai ser pago pelo governo federal. Nós estamos incentivando que os maranhenses se cadastrem, porque é muito importante fazer isso rapidamente. É importante lembrar que quem já recebe Bolsa Família já é cadastrado automaticamente, como nós defendemos há algumas semanas, e há um cadastro para quem não é do Bolsa Família, que está disponível nos canais da Caixa Econômica. Isso é importante para a economia do Maranhão, por isso nós estamos divulgando, porque quanto mais pessoas receberem o benefício de R$600 a R$1.200, significa melhores condições de vida para a nossa população e também circulação de dinheiro nesse momento de escassez e de recessão econômica que o Brasil já vinha enfrentando desde antes e que, lamentavelmente, se aprofundou em face do coronavírus. Além desse apoio a essa medida aprovada pelos deputados federais e senadores, nós temos também ações próprias. Nós continuamos com a entrega das cestas básicas, estamos fazendo isso sob comando do Corpo de Bombeiros, para evitar que haja qualquer problema operacional e também para garantir a presença nas várias comunidades. É uma entrega descentralizada, infelizmente é uma entrega mais lenta. Nós tentamos estabelecer um método inicialmente, mas houve uma super demanda e nós tivemos que mudar o método e por isso mesmo nós estamos hoje fazendo de modo descentralizado, usando as equipes do Corpo de Bombeiros, a quem agradeço, de modo que a entrega das cestas básicas é feita diariamente em vários pontos do território maranhense, várias cidades, e vai continuar sendo feita de modo continuado. Fizemos mudanças de calendário de impostos,
a exemplo do Simples para micro e pequenas empresas, que isso fizemos uma suspensão de 90 dias, tarifa social de água, estamos também, mudamos o calendário do IPVA, então uma série de medidas que estão ao alcance do governo do Estado, lembrando, contudo, que o cenário fiscal dos estados, dos municípios é dramático. Nós tivemos ontem uma tentativa de votação do projeto no Congresso Nacional, na Câmara, e infelizmente não foi possível, e nós precisamos muito desse projeto porque os estados brasileiros não vão conseguir manter os seus serviços públicos com perda de arrecadação em torno de 40%, falando desde a arrecadação própria até as transferências do governo federal. De modo que nós precisamos, a exemplo do que tem sido feito, de recursos extras, mas esse é um debate nacional que está sendo feito pelos deputados federais e senadores neste momento. A sétima pergunta, governador, trata justamente sobre isso. O Neto Cordeiro do Mirante questiona: a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de ajuda emergencial aos estados, um total de 35 bilhões. Qual a avaliação do governador sobre a proposta e como devem ser aplicados os recursos destinados ao Maranhão? Nós estamos trabalhando para que todos possam aquilatar com muita transparência, como sempre faço, no mês de abril, uma perda de receitas da ordem de 300 milhões de reais do governo do Estado. Uma perda, portanto, muito substantiva, provavelmente no mês de maio será ainda pior. As perdas devem chegar a R$1 bilhão neste ano, e isso se refere não só ao Maranhão, mas como aos demais estados. De modo que é um esforço conjunto de todos os governadores, junto ao presidente da Câmara e as bancadas federais, inclusive a bancada federal do Maranhão, a quem agradeço e peço empenho na aprovação disto, porque não é dinheiro para os governadores, é dinheiro para a polícia, para a penitenciária, para a educação, que as escolas vão voltar a funcionar, obviamente, para a saúde pública, porque nós temos uma demanda adicional, tudo isso que mencionei ao longo da entrevista, são gastos adicionais, com novas equipes médicas, novos medicamentos, novos insumos, novos prédios, equipamentos, contas de energia, tudo isso se incorpora ao custeio, não são investimentos que se esgotam no momento que o desembolso é feito. Pelo contrário, isso tudo implica que a nossa despesa de saúde é ascendente. Mês a mês ela é cada vez maior, exatamente em face dessa medida, dessa necessidade extraordinária. Por isso esse pacote de ajuda aos estados e municípios é muito importante. Esperamos que de fato o Congresso Nacional aprove. Não se cuida de entre aspas, farra fiscal, como alguns estão dizendo. Não é isso. É de garantir minimamente que serviços públicos essenciais possam ser mantidos. Essa é a luta hoje dos governadores, como disse, é uma posição unânime, independentemente de partido político. Esperamos que os deputados federais, de fato, o quanto antes, votem isso, uma vez que nós temos, além do problema sanitário, também o problema econômico das finanças públicas a resolver. Dependendo do aporte desses recursos, nós vamos ver as condições que serão aprovadas em lei, mas basicamente são recursos para compensação de perda de arrecadação. A redução de arrecadação em face da recessão econômica nacional e internacional. É importante dizer isso porque há um intuito de um e outro com menos seriedade de imputar os próprios governadores a razão da crise econômica por conta dos decretos protetivos no terreno sanitário. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma agressão despropositada. Na verdade, nós temos uma recessão econômica mundial, setores inteiros estão parados, obviamente porque a crise sanitária implica crise de demanda, de oferta, fluxos de comércio interrompidos, e isso abala muito fortemente a economia global, a economia brasileira e, claro, evidentemente, a economia do Maranhão. Então, é essa situação que faz com que nós precisemos que o Congresso Nacional vote esse pacote. Há uma negociação política, nós respeitamos a autonomia dos deputados federais e senadores, mas consideramos que é altamente importante para o Brasil, não só para o Maranhão, mas para todo o Brasil, que haja a votação dessa nova lei, que não fique apenas nas promessas, mas sim algo efetivo, concreto, que seja capaz de garantir os serviços essenciais a todos que nos acompanham. Como última participação, governador, os jornalistas pedem que o senhor comente o aumento do custeio para UTIs de pessoas internadas com coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou ontem esse aumento de R$ 800 para R$ 1.600. Nós estamos, como disse, acompanhando todas as medidas, orientações técnicas e protocolos emanados do Ministério da Saúde.
A equipe liderada pelo secretário Carlos Lula acompanha diariamente, junto com demais secretários estaduais de saúde, as iniciativas do ministro Mandetta, e reconhecemos, e tenho reconhecido isso, que o Ministério da Saúde tem procurado ajudar as redes estaduais. Claro que há as suas próprias limitações, por exemplo, que se refere ao fornecimento de insumos, de produtos, porque, como disse, há uma dificuldade no mercado mundial. Infelizmente, não houve a preparação das indústrias brasileiras para prover o fornecimento de produtos essenciais, foi um grande erro, e nós estamos hoje dependentes de indústrias de outros países. Isso significa, inclusive, uma ameaça à soberania e à segurança nacional. Não houve essa preparação adequada, porém, reconhecemos que o Ministério da Saúde tem procurado ajudar as redes estaduais. Nós tivemos a destinação de alguns recursos que possibilitaram alguns investimentos, desses que fez menção. Houve também repasse aos municípios. Todos os 217 municípios do Maranhão receberam repasses do Ministério da Saúde. E há agora essa medida de credenciamento dos leitos de UTI, que é muito importante para o custeio. Como disse, quando você fala de saúde pública, você tem um investimento inicial, porém, o que é mais caro é, de fato, manter aquilo que está sendo montado. Manter agora, da crise do coronavírus, nos próximos meses, e manter depois, uma vez que nós queremos que todas essas conquistas da rede estadual de saúde sejam definitivamente incorporadas. Cessada a crise do coronavírus, que haja a manutenção dessa rede para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço. E esses investimentos, a alocação de recursos do Ministério da Saúde é muito importante, assim como também a destinação de recursos da bancada federal maranhense. Nós tivemos uma luta muito grande junto aos deputados federais e senadores, mais uma vez agradeço, praticamente todos, com exceção de uns 2, ou 3, eu acho, não lembro bem, houve alguma dissidência, mas a imensa maioria acabou apoiando, e por isso agradeço a possibilidade também de o Maranhão receber nos próximos meses recursos da bancada federal maranhense, porque somando os recursos próprios, os recursos da bancada federal maranhense, os recursos do Ministério da Saúde, sem dúvida, é uma ajuda muito importante nesse momento de aguda crise sanitária que, lamentavelmente, o Brasil atravessa. Eu finalizo agradecendo a atenção de todos, muito obrigado. Vamos, no sábado, emitir o próximo decreto, vamos divulgar nas redes sociais. E peço que todos mantenhamos juntos a união, a fé, a confiança, a esperança, que essa página difícil da vida brasileira, se Deus quiser, vai passar. Muito obrigado a todos vocês.